Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pode peregrinar com você agora, nesse momento que nós trocamos essas experiências das peregrinações. E hoje nós temos um convidado muito especial. Você que é jovem, com certeza você conhece ele. Quero que vocês acolham nesse podcast com muito carinho o nosso querido irmão Tiago Marcon. Olá, você que nos acompanha. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês, falando de experiência, que eu acho que isso é tão importante a gente compartilhar, né? Porque nós vamos sendo edificados quando a gente compartilha vivências, né? E as experiências que eu vivi. Eu estou aqui de coração aberto, só para conduzir, se me deixar conduzir. Que bom. E você que está nos assistindo já pode dar aí o seu like, se inscrever no nosso canal e sempre tá frutificando no seu coração. Você que já peregrinou, reviver a sua peregrinação, mas você que nunca peregrinou, ter a experiência, conhecer através dos testemunhos a graça do que é uma peregrinação, inclusive tirar algumas dúvidas também. E o Tiago Marcon está aqui conosco hoje, ele que já viajou conosco, ele que já peregrinou conosco. A primeira peregrinação dele foi agora, esse ano, recentemente. Os memórias estão fresquinhas. Né? Então, Tiago, conta pra gente. Primeiro, antes de falar até mesmo sobre a peregrinação, queria que as pessoas que talvez não conheçam quem é você, quem é o Marcon, que é a Canção Nova. Por incrível que pareça, tem pessoas ainda que não conhecem o que é a Canção Nova. Queria que você contasse para nós um pouco de quem é o Tiago Marcon, que é o carisma da Canção Nova. Essa pergunta é bastante intrigante, né? Porque eu estou me descobrindo ainda. Leva uma vida toda, né, para a gente responder quem é, mas, claro, eu sou Tiago Marcon, sou missionário da comunidade Canção Nova, já tenho 37 anos, já estou na comunidade há 16, né? Eu sou celibatário, né, por chamado de Deus, então também já há 10 anos. E tenho um apostolado hoje, né, especificamente com os jovens. Comecei com pré-adolescentes, depois fui para adolescentes. Hoje estou com os jovens, né, através do Revolução Jesus, o Ministério Jovem, que também trabalha com os jovens. Então, graças a Deus, eu me sinto muito realizado, né, nessa missão. É mais do que, claro, né, a gente adere ao convite de Cristo, né, mas eu fui percebendo que a minha vida sempre foi permeada, né, pela presença da juventude, né, mesmo eu desde a minha adolescência, né, fiz minha experiência com Deus muito cedo, com 14 anos de idade, e dali eu já me engajei, já me envolvi, e aí, sem querendo, né, fui também tomando a frente, né, vivendo essa experiência com um grupo de jovens na Renovação Carismática Católica, e aí vieram as missões, aí veio a vocação, eu vim para a comunidade Canção Nova, e aqui dei continuidade também com esse trabalho, né, e fui percebendo aí que Deus sinalizava, né, que era um apostolado que Deus me confiava, e faço ele com muita alegria, né, com muita satisfação, claro, com todos os desafios que a gente enfrenta, mas trabalhar com o jovem hoje eu vejo que, claro, sempre vai ser urgente, mas mais do que nunca nesses tempos que nós estamos vivendo, porque nós conseguimos perceber, né, as investidas do mal de maneira tão assídua, né, tão pesada, né, para tentar roubar mesmo a alma dos jovens. Então, por isso que nós precisamos usar de todos os meios e recursos para chegar até a alma do jovem, para que ele encontre o verdadeiro sentido dele, que é Cristo. Então, graças a Deus, um pouquinho do meu caminho aí, né, dentro E o carisma Canção Nova surge exatamente para a salvação das almas. Sim, justamente. Inclusive, né, a nossa palavra fundante, ela é muito provocante, porque o Padre Jonas ouviu, né, do bispo quando chamou ele na sala e disse: comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil, né? Ele instigou o Padre Jonas a começar um trabalho, né, com os jovens a partir do documento que ele estava recebendo em mãos. E aí o padre levou isso, né, com afinco. Comece com os jovens, né? E eu vejo que essa palavra ela tem muita influência, né, em toda a Canção Nova. O começar com os jovens. Então tá desde os inícios, quando o padre recebeu esse mandato, né, pela voz do bispo da época, e agora a gente dá continuidade, né, em começar, em recomeçar com os jovens, né? Somos família salesiana, então, quando falamos de Dom Bosco, já está atrelado aí, né, o trabalho com a juventude. Então estamos seguindo aí, continuando esse legado que o Padre Jonas também nos deixou. Que maravilha. Para você que não conhece, talvez, a Canção Nova trabalha com os meios de comunicação. Então, a rádio, a TV, a internet, mas não apenas isso. Também tem todos os trabalhos sociais, tem a faculdade, a escola. E só para introduzir, as peregrinações, elas
surgem na união dos dois carismas, Isso da é Canção lindo. Nova e da Obra de Maria. E isso é realmente maravilhoso, porque foi a união dos carismas para essa missão que Deus nos confiou. Esse ano nós fazemos 30 anos da primeira peregrinação Uau. do Monsenhor Jonas, junto com Gilberto, o diácono Nelsinho Correia, e surge aí a semente dessa missão que já está, né, alcançou a tantas vidas, a tantas pessoas. Então, é por isso que é uma graça muito grande ter o Marcon aqui, como Canção Nova, como Carisma Canção Nova, porque de fato, até nas peregrinações as pessoas perguntam para nós, né? Já vê atrelada ali, né? Mas eu vou viajar com a Canção Nova. Você é da Canção Nova? Não. E aí as pessoas vão entendendo essa dimensão que existe a Obra de Maria como carisma, como comunidade, mas também, segura só, mas também a Canção Nova que nos ajuda na direção espiritual. O Marcon, ele vai falar um pouco também, eu quero que ele conte tudo para nós dessa primeira experiência que ele fez numa peregrinação recente conosco, exatamente diante dessa parceria, né? Foi um líder missionário da Obra de Maria, que o Padre Vitor estava com vocês. Incrível experiência. Ele estava lá como guia acompanhante e o Marcon foi como diretor espiritual desse grupo. Então, assim acontece a parceria entre a Obra de Maria e a Canção Nova. Claro, é muito mais além, né? Sim. Mas há muitos anos existe essa parceria e por isso que é muito bom ter você aqui conosco. E é lindo, né, Evelyn, a gente perceber quando a gente vê essa realidade, né, dos carismas, cada um tem a sua missão, tem a sua identidade, mas são complementares, né? Eu sempre vi dessa forma e entendi, né, nesse tempo de vivência, né, em comunidade, de que, claro, cada carisma tem a sua graça própria, né? Mas nós não podemos correr o risco de sermos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros, então há uma fecundidade espiritual quando a gente se une, né? E é bonito porque, por exemplo, as pessoas que vão peregrinar, né, mais do que simplesmente estar fazendo uma viagem, elas têm a oportunidade de tocar na eficácia desses carismas juntos, né? Então existe um diferencial, né? Não é só organizar um passeio. É muito além disso, porque as pessoas, claro, vão fazer uma experiência com Deus através de carismas. E se a gente for ver a profundidade disso, porque foram carismas inspirados por Deus, homens de Deus que acolheram o chamamento da parte de Deus, né? E nós estamos aqui por causa do sim, né? Dos fundadores. E aí nós estamos dando continuidade nessa missão, levando adiante. Só que existe uma graça própria, né? Existe uma eficácia própria. Né? Porque quem sabe a gente possa olhar, existem tantas oportunidades, né? Eu posso viajar com ciclano, com beltrano, mas o que é o diferencial? É quando se envolve uma inspiração de Deus, o que está por trás é muito maior, né? É muito mais amplo, então as pessoas têm a oportunidade de fazer mais do que a experiência com a Evelyn, com o Thiago. Claro, somos pessoas, temos o nosso modo de ser, mas com o carisma que a gente porta, e isso é incrível, né? Isso é o toque que dá toda a diferença. Aí pensa só, você fazer a experiência com carisma já é grandioso. Imagina você fazer a experiência com carismas que se unem por causa de uma missão. E aí eu acho que já vai até ampliando a percepção, né? Que não é simplesmente peregrinar, mas mais do que viagens, encontros com Deus. De fato, há uma oportunidade única para as pessoas fazerem essa experiência e beberem da fonte desses carismas que estão unidos em prol de uma missão. Por isso que é muito fecundo. E essa foi uma das experiências que eu fiz, né? Eu estando com o Padre Vitor, né? A gente estava ali de dupla conduzindo um grupo. E como foi edificante, claro, a gente compartilha, né? Ali estamos como missionários, como irmãos. Mas de perceber a fecundidade, a graça que Deus confere para aquela missão, a complementariedade que há, né? Com os carismas que se unem e transbordam na vida das pessoas que estão junto. Quem está perto recebe o respinga, não tem como, né? E ali a gente partilha a vida, ali a gente entra na vida um dos outros. Eu acho isso muito bonito, foi uma das características que eu acredito que para mim foi muito marcante no peregrinar. Porque você não está apenas acompanhando pessoas, você está entrando na vida da pessoa e a pessoa está entrando na sua vida. Ali, por mais que sejam alguns dias, mas é tanta intensidade espiritual que se vive que existe uma comunhão muito profunda ali, né? Há uma intensidade muito grande, claro, pelos lugares que você vai conhecer, a experiência de Deus, mas o convívio, aquilo que acontece nos bastidores, até os desafios que se vivem, né? Porque onde tem gente tem desafio, existe também ali uma obra de Deus e a gente marca a vida um dos outros, né? Tanto que, por exemplo, eu vim da peregrinação e existe um grupo lá ainda que as pessoas se comunicam e trocam experiência. Ah, por quê? Porque
foi muito legal, não, porque houve uma marca de Deus, houve uma experiência de Deus que marcou, né? Então, a gente experimenta o gosto de eternidade, isso junto com irmãos. Então, assim, é uma prefiguração daquilo que nós vamos ver. A gente está peregrinando aqui para chegar lá, para a comunhão perfeita. Só que a gente já começa a viver isso aqui. Então, a profundidade é grande quando a gente trata disso. Nossa, descambei falar. Não, sua fala é profunda e toca o nosso coração. Porque traz aí realmente essa experiência, porque é isso. A peregrinação, ela começa quando nós estamos saindo aqui do Brasil, mas ela permanece. Sim. Esse contato que nós temos depois do grupo da peregrinação é uma coisa maravilhosa, porque, de fato, muitos se tornam amigos, pessoas que nunca tinham possibilidade de se conhecer na vida, e a gente tem essa possibilidade nos grupos. Às vezes tem grupos que tem pessoas de vários lugares do Brasil, mas ali vive aquela experiência com Deus e se tornam amigos, né? Depois do grupo, isso é muito bom. Mas sua primeira peregrinação... JMJ, Lisboa, 2023. Conte para nós como foi essa experiência de estar... Você que já faz um trabalho em si com a juventude maravilhoso, mas está conduzindo na direção espiritual num evento que já é marcante para todo jovem que participa. Conta pra gente. Tem como, né, não marcar. Eu já tinha, né, ido na JMJ do Panamá, foi uma primeira experiência, só que nessa, estando com o grupo, foi totalmente diferente, né, a intensidade dessa experiência. Então, estar na JMJ é um marco na vida de daqueles que têm essa oportunidade de vivenciar, né? São tantos frutos que você vai colhendo, mas um dos primeiros, assim, que eu logo toquei, foi de fato sentir a força de ser corpo, né? De viver essa comunhão de irmãos, essa comunhão espiritual, de poder estar junto ali, né? Às vezes a gente está nas nossas lutas pessoais e particulares e você pensa, meu Deus, por mais que você veja pessoas ao seu redor, mas parece que somos tão poucos lutando pela mesma causa, mas quando você vai numa JMJ, que você tem o impacto, né, de uma experiência mundial, eu diria, por ter ali jovens do mundo inteiro, isso abrange a sua percepção, mas ao mesmo tempo você é tomado por um senso de corpo, de entender, cara, eu não estou sozinho, né? Existem muitos jovens que têm a mesma sede que eu tenho, que estão almejando aquilo que eu almejo, e isso te dá um gás, né? Isso te dá um ânimo, isso revigora as tuas forças, até mesmo a tua decisão por Deus, né? E ali na JMJ, estando com tantos jovens, essa experiência eu fiz, né? O desejo de ser mais de Deus, né? O desejo de me entregar mais a Deus, o sentido também de você olhar para tantos jovens e dizer, olha, é por causa destes que eu preciso entregar a minha vida, né? Aqui está uma boa parcela, mas comparado aos jovens do mundo, quantos que não têm essa oportunidade? Então, a gente cai um pouco na realidade e você vai ficando incomodado, né? Então, a primeira experiência de comunhão, né? Que você vive com essas pessoas, um pouco daquilo que a gente trouxe, e a gente é marcado por isso, né? E a vivência espiritual ali, também a graça de Deus, né? De nós estarmos ali e o que Deus derrama, né? Naquilo que estar com o Papa, né? Que para nós é essa figura tão presente do Cristo, né? Aquele que você pode... Não tem como, né? É até difícil você traduzir o que significa o impacto da presença dele, né? Então, todo mundo querendo ver o Papa, e muito mais do que ver a figura do Papa, não, mas é o que ele porta, né? O que ele carrega, né? O que ele leva, né? A autoridade que Deus conferiu a ele. Então, não tem como, né? Você vê os jovens se emocionando por aquilo que ouviram, por aquilo que experimentaram, por contemplá-lo, por entender que eu sou igreja, por entender que eu não estou sozinho. Então, há uma renovação espiritual, né? Não tem como não haver uma renovação espiritual, né? Da tua fé que é reavivada, dos teus propósitos que você acaba resgatando. Então, tanto que você vive ali aqueles dias tão intensamente que você leva um tempo para ir depois ruminando tudo aquilo que aconteceu ali, que você recebe uma polpa concentrada ali, né? Primeira experiência acontece em você. Não tem como, não tem como. Você tá ali junto, claro, você tá com uma missão, né? Sim. Você está com um grupo, você tem uma responsabilidade, mas você vai viver junto, você tá do lado. Você tá junto, né? Você não tá acima, não tá abaixo, você tá do lado. E você vai caminhar junto, e tem coisas que nós vamos descobrir juntos, vamos experimentar juntos, e o fato de estar juntos faz toda a diferença. Então, é um impacto que a tua vida pessoal também, né? Não só no âmbito espiritual, ali você aprende, uma das experiências que eu fiz, né? Você aprende a ser mais gente, né?
a tua humanidade, porque você também vai se sensibilizando com o outro, sabe? E é tão interessante... Trabalho em equipe, né? E você vai percebendo assim, cara, eu tenho os meus limites, ele tem os limites dele, né? Às vezes no próprio cansaço, nas exigências, mas tudo isso é tão edificante se você põe a ótica, né, da fé, porque você tem, cara, a minha vida nessa terra é uma peregrinação. Sim. E que vai ter as suas labutas, que vai ter os seus desafios, vamos ter que andar bastante, mas por eu não estar sozinho, eu tenho mais garra pra andar, pra me apoiar. Aí, hora você tem que esperar o outro, né? Hora você tem que parar um pouquinho, e na vida é assim, porque você às vezes quer andar acelerado no seu ritmo, mas espera aí, eu não fui feito pra ser só. Daí você tá com um grupo, te ensina muito, então você vai tirando muitas lições. Eu preciso olhar aquele que tá indo mais devagar, ou aquele que, quem sabe, se perdeu, eu preciso esperar, isso me ensina a esperar o tempo do outro, ensina a olhar para o outro e dizer que, cara, é melhor chegar junto do que sozinho, né? Acho que isso é muito fecundo na experiência da JMJ, né? A JMJ traz muito isso, a superação. Todas as JMJ têm essa característica de andar. E anda bastante. Né? E esse trabalho em equipe que faz com que o jovem... A experiência mesmo do alojamento. Você ficou em alojamento. Gente, eu encontrava o Thiago Marcon, eu olhava pra ele assim, olha, você tá aqui. E aí encontrava com ele no shopping, encontrava com ele em alguma paralela que estava tendo, algum evento que estava tendo, porque na JMJ, para quem não conhece, acontece vários eventos ao mesmo tempo, simultâneos. Então, eu encontrei muitas vezes com o Thiago, que é apresentador, que todo mundo conhece, que todos os jovens conhecem, mas na peregrinação, o Thiago era um jovem que estava ali, e essa experiência de vida, eu digo por mim mesmo, quando eu encontrava com você lá, eu fazia assim, Thiago! e essa experiência de representar o seu país, né? Representar o seu país. Lá, não existe o Thiago Marcon, existe os brasileiros que estão ali se abastecendo, vivendo essa experiência com Deus, e Lisboa foi muito forte a presença de Nossa Senhora, demais. A presença dos pastorinhos que eram crianças, né? Que nos ensina também, e a JMJ, ela traz esse marco na nossa vida, né? A gente conversava antes de ir para a peregrinação, qual era a expectativa, porque você já tinha ido para a do Panamá, estava agora se preparando para a experiência em Lisboa. Mas, Thiago, se fosse definir algo que marcou essa peregrinação, essa experiência em Lisboa 2023, o que é que ecoa do seu coração? O que é que Deus trouxe de novo? Porque principalmente você que trabalha com a juventude hoje está super atacada, sempre foi, né? Mas ainda mais agora, a gente se depara com tantas situações que a juventude está vivendo. E o que que Deus trouxe ao seu coração como evangelizador? O que que Deus trouxe de novo nessa experiência da jornada desse ano? Olha, muitos são os momentos marcantes, mas tanto no Panamá quanto agora em Lisboa, eu acho que a vigília, para mim, ela sempre é o ponto alto, né? Claro, muita coisa nos bastidores, né? Os eventos simultâneos que acontecem, cada um tem a sua particularidade, a sua riqueza própria, mas estar na vigília, né? Por você se deslocar, você encontrar um lugar, você viver o momento da vigília, depois você dormir ali, né? Ao lado de pessoas. Tinha pessoas, né? No bloco onde eu estava, né? Que a gente é dividido ali em blocos e são números. A gente estava, nós brasileiros, isso não quer dizer que todos os brasileiros ficaram no mesmo bloco, pelo contrário, né, há esse misto e essa riqueza cultural que ali acontece, esse compartilhamento, e bonito que a gente, né, não entendia a língua de muitos, então, mas havia uma comunicação no olhar, sabe, no sorriso, na expressão que a gente se entendia, então você acolhia, por mais que você não conseguisse comunicar verbalmente, né, mas o olhar, o gesto já dizia tudo, né. Você tá ali do lado, meu Deus, essa pessoa tem uma história, ela vem de outro país, uma cultura diferente, né? Mas ela tá aqui do meu lado, né? A gente tá dividindo um espaço aqui. Então, no olhar, até nos gestos, né? Eu acho que os gestos, eles falam muito, né? A linguagem universal, né? A gente gesticula, mas o olhar, o contato, tipo, a gente não tá se entendendo, mas a gente tá compreendendo, sabe? Então, ali, tá na vigília, pra mim, foi viver isso, né? Ali com o Papa. E uma das coisas para mim que são impactantes, eu vivi isso nas duas jornadas, é quando
aquela quantidade enorme de jovens, né, milhares e milhares, silenciam. Ali foi um momento de silêncio profundo. Depois teve até nessa jornada, teve uma jovem que estava no nosso grupo, e aí depois a vigília, né, ela disse, nossa, eu pensei que ia ser mais longa a vigília e tal. E eu falei assim, mas você percebeu a profundidade do silêncio quando a gente parou? Aí ela falou, é mesmo, né? Como que É impactante, né? é um silêncio que fala tão alto, né? Parece contraditório, mas um silêncio que fala tão alto ali, né? Diante de Jesus Eucarístico. Então, para mim, a vigília é um ponto muito alto, né? Por todas essas realidades que eu fui trazendo, né? E as novidades que Deus foi gerando também em mim a partir disso, né? Como, por exemplo, eu fiquei muito impelido a sair de uma zona de conforto, sabe? Tipo, dizer, o que a gente já está fazendo tá bom. Não tá bom, não é suficiente. A gente pode fazer mais em prol do jovem, a gente pode fazer mais em prol das almas, a gente pode fazer mais. Então, esse gás, né? Essa graça que é derramada ali te dá um impulso de ação, de saída e de compartilhamento disso muito grande. Então, eu colhi muito isso da JMJ, né? E por isso que para mim a vigília foi um momento muito alto, desafiador, mas muito marcante. E eu acho que, sabe, Deus até é muito estratégico nisso, né? Porque até no cansaço físico que a gente porta, é uma forma de nós nos desarmarmos. É verdade. Sabe? Porque quando a gente tá assim, muito bem, você fica lá, mas ali você se submete. Exato. Inclusive, né? A realidade tá com um pouco de sono, com fome, o cansaço. E aí você se abre para você não se prender a coisinhas muito fúteis, que às vezes nos tiram a atenção do essencial. Então, essa experiência de você ser preparado, até mesmo no cansaço físico, isso te causa um impacto espiritual. Tipo, eu vejo que é pedagógico da parte de Deus, porque faz a gente baixar as guardas e se render. E aí você se entrega assim, olha, eu tô aqui, Jesus, só o pó. E aí ele vem, beleza, é o que eu preciso para vir, para poder falar, para poder fazer, enfim, é incrível. Inclusive, você que está nos assistindo, você que é jovem, que participou de alguma jornada, conte para nós nos comentários aqui do vídeo a sua experiência, o seu testemunho. Porque isso é muito interessante, né, Tiago? Sim. Às vezes a gente está assistindo um vídeo, vê lá um testemunho e isso também nos alcança. Talvez você não tenha a oportunidade de um dia estar aqui para contar o seu testemunho, mas você pode ser canal de Deus também, dizendo o seu testemunho. Eu fui com um grupo de 92 pessoas, 92 pessoas, todos jovens. E uma das características da JMJ, Tiago, a primeira que eu fui foi na Polônia. E eu achei, deve ser um oba-oba, deve ser aquela coisa assim, né, que ninguém liga muito para muita coisa. E não, a JMJ, inclusive, conversando com algumas pessoas de Lisboa, próprio Portugal, como que isso gerou um impacto em Portugal? Sim. Entre motoristas, entre pessoas comuns, como eles falaram para mim o que foi a JMJ. Porque, de fato, paramos Lisboa. Sim. E as cidades que... Portugal é muito pequena, mas as cidades próximas ali em Lisboa, o impacto que teve isso, né? Os jovens, a alegria, esse silêncio da vigília, nos deparamos durante a semana com barulho. E música aí, né? É jovem, né? A juventude. Então, você tá no metrô, você tá ali, aquele grupo que canta uma música Ensina na pros língua outros. deles, ensina. E essa troca de experiência, essa experiência mesmo de tocar na fé de pessoas que são de outras culturas, que são de outros países, isso revigora. A experiência mesmo de entrar dentro de um metrô, mesmo que lotado, super lotado, afinal, imagine a quantidade de pessoas que tinha ali em Lisboa. Mas até nisso Deus vai ensinando. Eu acho que isso é muito interessante, né? Como que Deus vai nos ensinando ao longo da JMJ, no cotidiano que está ali. E a vida dos pastorinhos é um ponto muito ápice. As aparições de Nossa Senhora, de fato, afinal nós estamos falando da JMJ
em Lisboa, né? E muitos deles tiveram a oportunidade de ir a Fátima, de ir nesse santuário que, para os brasileiros, é tão... Parece que é nosso. Faz parte. Parece que faz nosso, assim, parece que é quase que nossa padroeira também, de tão comum que é a devoção Nossa Senhora de Fátima aqui no Brasil. Queria que você contasse também para nós, para os jovens que estão assistindo, no geral, na verdade, essa experiência. O que o peregrino ele encontra ao chegar em Fátima? Que você, claro, dentro de uma JMJ, o Santuário de Fátima estava super movimentado, mas a experiência que você teve de visitar esse santuário, de fazer essa experiência mesmo diante da vida dos pastorinhos que nós temos a graça de visitar, de tocar de forma tão palpável quando estamos por lá. O fato de você visitar o lugar, de você estar no lugar, né? É uma oportunidade única, né? Porque tem uma graça. Eu nunca tinha ido, né, para Fátima, foi a primeira vez, e claro que fui com expectativas, né? E foram superadas, inclusive. Porque estando ali em Fátima, eu tive a oportunidade, claro, de ir nos lugares, né? De poder rezar, gastar um tempo ali rezando, mas também fiz questão e tive a oportunidade de me confessar lá, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que ir com muita sede de querer extrair tudo que aquele lugar proporciona, porque não é um simples lugar. Foi um lugar escolhido por Deus para manifestar algo grandioso, né? Então, existe uma atmosfera sobrenatural, né? Que não é muito mais do que você sentir arrepios, não é nada disso. É o impacto espiritual que o lugar causa, né? Aí, por exemplo, quando você vai lá na casa dos pastorinhos, eu falava, meu Deus, como não dizer que isso é uma revelação divina? Um lugar tão simples, tão pequeno, e Deus gosta desses lugares, né? Eu acho incrível porque Deus escolhe lugares escondidos para manifestar a grandeza de obras, né? Escolheu crianças, né, num lugar tão simples, mas dali uma mensagem tão poderosa que continua ecoando nos nossos corações. Ali foi o lugar, né, onde o anjo ali apareceu, a gente teve a oportunidade de também ir ali, e você pisa ali e fala, nossa, né, o anjo esteve aqui, né? Nossa Senhora se manifestou aqui. Os pastorinhos que tiveram o privilégio, né, de contemplar, de ouvi-la, moraram nesse lugar tão simples. Então, o que aguça muito na gente também é aprender a extrair a riqueza do simples, né? Porque Deus, ele se manifesta de maneira simples, mas poderosa, né? Então, estar ali em Fátima, para mim, foi fazer essa renovação de experiência, né, com Nossa Senhora, com a maternidade dela, e de acolhimento. Uma das experiências que eu fiz pessoalmente falando foi de ser acolhido na minha miséria, né? Porque, assim, quando você tá nessas realidades, né, quando a gente convive com pessoas, inclusive as suas fraquezas, os seus limites, tudo vem à tona. E isso é muito bom, porque tudo isso, apresentado a Deus, vai se transformar, né, em via, né, de conversão, de purificação, de santificação. Então, eu, ao mesmo tempo que eu estava sendo agraciado, também estava me revendo muito ali, em vários aspectos. Então, por isso que eu desejei e vivi a experiência de me confessar e de ser acolhido pela maternidade de Nossa Senhora, né, e viver um recomeço. Ali eu vivi um recomeço, de fato, né? Então, é estar no lugar, é extrair a graça que o lugar confere. Porque, assim, qual que é a diferença? Porque é o que alguns conseguem e outros não. Depende de quanto eu desejo e creio, né? Porque se eu quiser ir lá simplesmente para passar por lá, eu vou passar por lá. Mas se eu for com a expectativa, com o coração aberto, crendo, eu vou receber da graça de Deus, né? E eu preciso querer ir lá e extrair, assim, sabe? Aquela pessoa com muita fome, que quer experimentar a graça que aquele lugar porta. E foi essa experiência que eu vivi. Então, definindo Fátima, vamos começar por Fátima. Em uma palavra? Uma palavra para mim foi recomeço. Recomeço. JMJ 2023? Impulso de Deus. Eu fui impulsionado por Deus. Que maravilha. Mas, Tiago, toda JMJ tem as suas partes cômicas. Se não tiver, não é JMJ. Uma situação que você viveu nessa jornada que você disse assim, gente, o que aconteceu aqui? Teve alguma situação assim? Pode ser que não tenha. Eu vou trazer agora, me veio uma memória aqui de uma situação que tinha no meu grupo, né? Tinham pessoas de várias, tinha muitos jovens, né? Prevalecendo jovens, mas também tinham jovens de espírito, que esse também é o intuito. Então tinha
Olha que bonito. Era uma avó que quis levar o seu neto. Olha Então ela foi junto peregrinar. Fica a dica aí, ó. Levou junto, né? Ela foi junto com o neto, né? Foi o avó e o neto, porque ela queria que o neto fizesse aquela experiência, né? E ela quis ir junto acompanhando. E ela deu um show, tipo assim. Deu um show. Aí tinha uma paralela, tinha uma atividade em determinado momento à noite, que o pessoal já estava um pouco cansado, porque, né, andou durante todo o dia e tal, inclusive os jovens, e aí tinha a opção, quem quer voltar para o alojamento e quem quer ir para essa atividade, né? Aí os jovens começaram a se prontificar, não, eu vou voltar para o alojamento, vou descansar para aproveitar amanhã. E beleza, eu pensando, né, eu vou junto também, né, para descansar. Enfim, e essa senhora falou assim, olha, se fosse para ir para o alojamento e dormir, eu ficava em casa, eu vou para essa atividade. Olha só. A hora que ela falou isso, a gente começou a rir, todo mundo começou a rir, e todo mundo falou assim, bom, se ela vai, quem sou eu? A mais jovem do grupo. A mais jovem do grupo. Em final das contas, todo mundo foi. Todo mundo foi. Por quê? Ela nos provocou, né? Afinal de contas, claro, né? Ela também teria os seus motivos pra parar, mas ela tinha tanta sede de querer estar e de querer viver tudo, né? De estar ali com o neto dela também. E que ela nos provocou pra gente querer estar junto. E aí a gente foi. Aí a gente foi junto e viveu tudo aquilo. E depois foi dormindo no comboio, né? Que lá se chama comboio, né? O meio de transporte que pra gente é trem. É o comboio. E aí ali a gente foi junto, depois voltou pra casa, descansou, se revigorou e no outro dia... E ela participou de tudo? De tudo. De tudo, de tudo. Às vezes ela que nos provocava aí... Tava no horário pra não perder tempo, né? Que sempre, às vezes, né? Tem gente que gosta de dormir um pouquinho mais, eu vou depois. Ela tava lá no horário... Vamos lá pra gente não perder nada. A jovem de espírito mesmo. De espírito mesmo, de espírito mesmo, que nos provocava o tempo inteiro. Olha que maravilha. O momento mais forte, Tiago, nessa JMJ pra você? O momento mais forte, vamos lá, teve a vigília, que pra mim foi muito marcante. Foi o primeiro encontro com o Papa. Né? Primeiro, ali a abertura, né? Quando a gente teve o momento com ele. A mensagem dele pra mim ficou muito forte, porque ele frisou muito o acolhimento, né? Que nós precisávamos aprender a entender o que era o acolhimento, o que de fato significa acolher o outro na sua condição. Não que signifique que eu acolho o outro para que ele fique do jeito que está. Eu acolho o outro porque eu acredito naquilo que Deus pode fazer, né? E o Papa, ele foi muito categórico, né, em dizer que as portas estão abertas e nós precisamos nos acolher. Então essa frase, essa fala do Papa, para mim ela ficou ecoando e foi no primeiro momento que a gente teve, né, com ele. Inclusive ele passou do lado ali, né, do lugar onde estava. Então para mim foi um momento muito marcante. Essa frase dele fica ecoando dentro de mim ainda. Maravilha. E o Papa nos fez um convite em Lisboa 2023, rumo ao jubileu, rumos a Roma. Na verdade, ele nos fez 2 convites. 2025, o jubileu em Roma, e 2027, a JMJ na Coreia. Então já se prepare aí, prepare seu coração. 2025, estava dizendo para Tiago antes de começar aqui o nosso Pode Peregrinar. Inclusive, já envie esse podcast para um amigo, para um jovem, ou até mesmo para um jovem de espírito. Porque a JMJ não se limita apenas à idade. Claro, tem toda uma dinâmica que é próprio da JMJ, que é necessário um esforço físico. Tanto eu como o Tiago, nós ficamos em alojamento, né? Quando eu cheguei em casa, Tiago, eu disse assim, meu Deus, eu nunca pensei que minha cama fosse tão boa. A gente valoriza de outra forma, né? A gente valoriza, a gente começa a entender. Então, tem essa dinâmica, tem todo esse esforço que é necessário físico também, que às vezes os jovens de espírito não podem, né, ter. Mas já envie também esse podcast para essas pessoas, esses jovens de espírito, ou até mesmo pessoas que foram para a JMJ com você. Então, o convite agora é para o Jubileu 2025. Como eu estava dizendo para o Tiago antes de começar, acabei de chegar de Roma e eu ficava olhando para todos os lados e dizendo, meu Deus, isso aqui vai ser espetacular. Espetacular. É um lugar forte para a nossa fé. O Tiago já teve a graça de ir também. Ele vai dizer ainda melhor para vocês, mas Roma tem essa experiência. Roma é um museu a céu aberto, não é? É muito forte. Tem mais de 300 igrejas. Se durante o jubileu a gente for visitar todas as igrejas, a gente ainda não consegue. E é muito bonito como o belo, a arquitetura,
ela nos revela Deus. Então, nós temos a oportunidade de visitar o Coliseu, mas nós também temos a oportunidade de visitar o Vaticano, temos a oportunidade de visitar a igreja onde está o túmulo de São Felipe Neri. Então, isso, estou falando aqui por alto o que essa experiência do jubileu, e sem falar que nós temos pertinho ali Assis. A Itália é, de fato, o país dos santos, né? Então, tem essa oportunidade de conhecer outros lugares também. Então, Tiago, qual a expectativa que um jovem pode ter de ir para o Jubileu da Juventude em 2025, lá em Roma? Olha, é um combo perfeito. Por quê? Além de você ir viver, né, essa experiência incrível do Jubileu, imagina o que vai ser, né, celebrar esses 50 anos. É muito forte. Mas, ao mesmo tempo, você estando num lugar que proporciona tudo isso, é um lugar que para nós católicos, para nossa fé católica é singular, então não tem como. Roma me marcou demais, né? Eu compartilho aqui um pouquinho dessa experiência. Então eu imagino, com a experiência que eu já fiz, agora tendo a oportunidade, né, de viver, a pessoa viver essa experiência nesse lugar, no Jubileu, aguenta coração, né? Aguenta coração, porque o combo é forte. Mas ali eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir lá na igreja de São Felipe Neri, porque, né, na época eu tinha assistido o filme dele há não muito tempo e me marcou demais. E eu fui atrás onde era a igreja, fui atrás e encontrei. Quando eu cheguei lá, né, era um dia de semana, estava bem tranquilo o movimento, e ali eu gastei mais de 1 hora ali, né, no túmulo onde ele estava, sozinho. Eu falei, meu Deus, que oportunidade de poder estar ali, né, de fazer as minhas orações, diante de um homem que viveu com fidelidade o chamado de Deus, né, viveu com radicalidade, e falei, olha, me ajuda aqui embaixo a gente está lutando. Então essa oportunidade de você poder tocar, né, em Roma teve uma experiência muito interessante, porque eu queria muito, sempre quando fala assim de martírio, para mim é uma experiência muito forte, né, daquelas pessoas que entregaram a sua vida, né, em nome da fé. E aí eu já tinha lido algumas coisas e eu queria saber onde ficava o Circo de Nero, sim, as ruínas, uma coisa do gênero. Eu falei assim, eu quero ir lá ver, né? Eu quero ir ver porque é muito impactante, né? Imagino que deve ser esse lugar. E aí eu comecei a pesquisar, e coloquei no GPS, inclusive, que sinalizou onde era. E eu comecei a entrar nas ruelas ali de Roma, que é muito bonito, né? A arquitetura, o lugar, enfim, né? Parece dentro de um filme. Aí você vai, eu rodei, chegou num ponto. Falei, mas teoricamente não tô vendo nada aqui, nenhuma ruína. Vai de novo, eu recalculei rota. E fui de novo, tava eu e a Edna, que é outra irmã de comunidade. E aí no final, fui a terceira vez já, parava no mesmo lugar. Falei, não, peraí, alguma coisa tá estranha aqui. Aí eu falei, deixa eu ler aqui de novo, né? Porque a condução da rota me levava até chegar na Praça de São Pedro. Aí eu falava assim, meu Deus, mas aqui onde tá essa ruína? E aí eu fui ler e entendi que as ruínas estavam abaixo da Praça de São Pedro. Ali pra mim foi um impacto, porque eu entendi que aquele solo era regado por sangue de mártires. Ali, na Praça de São Pedro, então tava ali, eu tava, aspas, pisando em cima, né, daquele lugar, porque era ali, né, onde ficava, né, enfim, encoberto, mas era ali o lugar. Aquilo pra mim foi muito significativo. Aquilo pra mim marcou demais. Eu falei, meu Deus, eu tô pisando num solo, né, claro que a beleza toda te atrai, mas quando você perceber o que está por baixo desse solo aqui, né, a vida de pessoas que morreram em nome da fé, pessoas que entregaram suas vidas por amor a Cristo, pessoas, então é muito forte tudo isso. Quando você toca nessas realidades, aí você entra, né, nas igrejas dedicadas a santos ali, meu Deus do céu, essa oportunidade é única, vale a pena todo o esforço para poder estar lá, e aí num jubileu ainda. A maravilha. E a experiência do jovem, ir para esse lugar, o que é que Deus... Eu fico imaginando, assim, o que Deus está querendo conduzir a juventude católica. Porque nós temos a experiência da JMJ, que já é forte, mas nós temos essa experiência de ir para esse jubileu em Roma. Então, para mim, eu nunca tinha olhado por esse olhar. Né? Às vezes a gente vai tantas vezes, claro, quando a gente vai no Vaticano, a gente quer ver o Papa, a gente quer conhecer, mas, nossa... É a terra de muitos mártires. Muitos, né? Então, essa experiência que revigora o nosso desejo de perseverar na nossa caminhada, o desejo de
de permanecer lutando por aquilo que nós realmente acreditamos. E para nós que somos jovens, né? Para você que nos assiste, que é jovem, que com certeza já foi para uma JMJ, ou que participa aí de algum grupo, algo assim, dentro da sua caminhada, Deus quer toda a juventude católica em Roma em 2025. Para quê? Vamos conhecer. Viver verás, né? Vamos conhecer, vamos entender o que Deus quer de nós. E, de fato, eu falava desse grupo que eu levei de 92 pessoas. Como é bom, sabe, Tiago, tocar na vida dessas pessoas. Eu tinha conosco uma jovem, a Jamile, que ela rezou 126 novenas para ir para a JMJ. Ela não tinha condições e ela rezou 126 novenas de São José. E ela anotou, ela tem anotado no caderninho todas as novenas que ela fez para ela conseguir ir para a JMJ. Então, é possível, é possível. Tinha um outro jovem que movimentou toda a paróquia, vendeu doce, ele trabalha como professor, pagou, fez outras aulas para conseguir ir para a JMJ. Então, é possível. Algum jovem pode olhar e dizer assim, mas o valor é muito caro, eu vou investir em outra coisa. Mas eu sempre costumo dizer isso, que a experiência que fica na nossa vida é muito superior a qualquer coisa material que a gente possa ter. Claro que o jovem, ele tem essa dificuldade, que ele ainda não... Alguns jovens ainda não têm a sua vida estruturada ainda, né? Tem essa dificuldade, todo jovem, né? Sim. Tem essa dificuldade financeira, mas eu quero incentivar você, eu queria que o Tiago também trouxesse esse incentivo a essa juventude que tem esse desejo de ir sim para o jubileu, mas que muitas vezes se depara com a dificuldade financeira de não conseguir realizar esse sonho. Sim. Aí está a oportunidade de você fazer uma experiência do que significa a manifestação da providência, essa mão amorosa de Deus que conduz todas as coisas. Eu acho muito incrível, Evelyn, porque Deus ele é um Deus que gosta de multiplicar, mas ele sempre conta com o pouco para fazer a multiplicação. Vamos lembrar do menino do Evangelho, né? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Então, essa dinâmica da parte de Deus acontece também no material, né? O meu pouco, feito com o coração, com a reta intenção, se transforma em muito. Em todos os aspectos da vida. Esse é um dinamismo de Deus. Deus age dessa maneira, né? Nunca parte do nada, no sentido tipo assim, pode cruzar seus braços que eu vou fazer tudo por você. Não. Dê o seu máximo, né? Trabalha, arregace as mangas e Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, Deus ele vai intervir, porque Deus ele sonda as nossas intenções. Imagina, será que Deus não vai querer que eu esteja com outros jovens em um lugar tão sagrado, fazendo essa experiência profunda com Ele? Mas claro, aí eu preciso ousar, né? Preciso trabalhar, e aí Deus vai multiplicar. E me lançar, próprio do jovem. Então assim, vale muito a pena fazer essa experiência, porque, claro, a experiência que você vai fazer lá vai ser muito concreta, só que a pré-jornada, né? A pré-peregrinação, já tem manifestação de Deus ali, na sua preparação, na providência de Deus que se manifesta, e depois tem o pós, né? Então, você vai vivendo a sua experiência nesse combo total de pré, durante e pós, né? Aquilo que você vai colher, aquilo que você vai trazer, aquilo que você vai compartilhar com outras pessoas. Então, vale a pena todo o esforço, né? Vale a pena todo o empenho, eu me dedicar, e lembra sempre, né? O meu pouco, quando eu faço com intensidade, com inteireza, e eu confio a Deus e entrego a Deus, multiplica, né? Então, é a oportunidade também de fazer essa experiência. E em Roma, Evelyn, você falou uma coisa também que me marcou. A gente é movido e a gente é influenciado, melhor dizendo, por referências, né? Sim. A gente tem referências, né? A gente precisa de referências. E ali você tem uma gama de referências, porque você vai ver muitas igrejas dedicadas a muitos santos. Isso é de todos os tipos, estilos, idades, histórias. Então ali você vai olhar, cara, tem muita referência para mim, né? Para olhar e dizer, ele conseguiu com a graça de Deus, ela conseguiu com a graça de Deus, né? E aí ali você chega naquele lugar
e ainda pede ajuda deles para você também conseguir. Né? Então, eu quero conseguir, me ajuda, vocês chegaram lá, né? Vocês estão aqui hoje, né, como uma referência no mundo de pessoas que alcançaram a santidade, então eu posso contar com vocês. Então imagina, né, você ir lá e pedir ajuda de toda essa galera que já chegou lá. Então eu tenho certeza que vai ser incrível. Vou dizer vai ser porque com certeza o teu coração já está queimando por esse desejo e Deus vai se manifestar. Com a graça de Deus. É possível. Por isso que o nosso podcast tem esse nome. Pode peregrinar. Sim, você pode peregrinar. Você pode realizar esse sonho. Confie a Virgem Maria, esse sonho, esse desejo no seu coração, que pode estar surgindo até mesmo agora ao assistir esse podcast. Porque sim, é possível. Reze as 126 novenas. Olha as inspirações de Deus. Confia em São José e faça essa experiência com Deus. Porque, de fato, não é só uma viagem, mas Deus está te convidando para um profundo encontro com Ele nesses lugares santos. É como a gente estava falando, o que Deus está esperando? O que é que Deus quer falar com toda a juventude nesse jubileu? Só vai saber ao descobrir, porque não é apenas escutar uma pregação, não é apenas participar de um evento, mas a maior experiência que acontece na JMJ e agora no jubileu, essa experiência que nós partilhamos com vocês, que é no cotidiano. Deus vai falando muito conosco, com o outro, com a dificuldade, com o cansaço, com aquilo que nós precisamos muitas vezes abdicar, que a gente... Antes a gente nem olhava com esses olhos assim. Eu falava para vocês da experiência da cama. O alojamento é deitar ali, né? Naquele colchão. Uma cama bem ortopédica, né? Uma cama bem ortopédica. E a gente, nossa, eu nunca imaginei que minha cama... Tudo isso vai falando ao nosso coração. Então, essa experiência da peregrinação, esse espírito em movimento em nós. Então, venha peregrinar junto conosco, faça essa experiência com Deus. E, Marcon, vamos rezar. Vamos lá. Vamos rezar por essa juventude que está nos assistindo, pelos nossos peregrinos que estão nos assistindo. Eu sinto muito forte no meu coração de nós rezarmos também pelas aquelas pessoas que participaram, inclusive, da JMJ em 2023 e que, com o tempo, foram esfriando aquilo que Deus foi colocando durante a JMJ em Lisboa, no coração delas, mas com o tempo, estamos já no finalzinho do ano, pode ter esfriado o coração. Então, queria que a gente rezasse por essa juventude e trouxesse mesmo essa experiência que nós fazemos durante a peregrinação, que é rezamos, escutamos Deus, temos esse ouvido, mas esse coração também aberto e atento a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Bem, vamos rezar. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós sabemos que aquilo que nós partilhamos aqui foi vida, foi experiência. Porque o Senhor não é uma teoria. O Senhor é alguém real, que opera, que realiza nas nossas vidas. E nós pedimos nesta hora que cada coração seja alcançado, cada coração que nos acompanhou neste momento, cada pessoa que esteve conosco, mas também aqueles que não tiveram a oportunidade. Senhor, assim como a Evelyn trouxe, tantos jovens que estiveram em Lisboa, mas que por tantos motivos tiveram a semente da palavra roubada pelo inimigo, como nos mostra aquela parábola, que neste momento as sementes que foram lançadas sejam regadas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para que frutifiquem, para que cresçam, para que se desenvolvam e gerem frutos de vida nova, gerem frutos de conversão, a começar de nós. Senhor, nós somos peregrinos nesta terra e nós queremos peregrinar em Ti, nós queremos ser acompanhados, ser agraciados, nós queremos estar determinados. Por isso, coloca no nosso coração esta firmeza, esta determinação de nos colocarmos a caminho. Eu te peço, Senhor, que tire de nós o comodismo, tire de nós até mesmo a apatia em caminhar, em lutar, em buscar, que nós consigamos nos colocar a caminho buscando o céu. Senhor, cada oportunidade que o Senhor nos dá de viver experiência, em conhecer lugares tão sagrados,
que gerem frutos de profunda conversão, profundo desejo de céu, profundo desejo de eternidade, porque foi para lá que nós fomos criados. Então alcança, Senhor. Alcança o meu coração, da Evelyn, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando, de cada pessoa que irá acompanhar esse podcast, que sejam agraciadas e provocadas, sejam resgatadas no desejo em alcançar o seu destino, que é a eternidade. Olha, Senhor, por cada jovem que hoje está perdido, que está escolhendo tantos caminhos errados e tem comprometido a sua vida, tem comprometido a sua alma, tem comprometido a sua salvação. Realiza uma obra de resgate, Senhor, na vida de cada um destes jovens. Pais, avós, pessoas que nesta hora estão nos acompanhando e se recordam daqueles jovens que estão longe dos caminhos do Senhor, que possam de fato agora ser alcançados. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós confiamos a Ti. Nós confiamos que o Senhor pode aquilo que nós não podemos, de alcançar estas almas, de agraciá-las e de resgatá-las, a alma de tantos jovens que estão perdidos porque não Te conhecem. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Jesus, por todas as almas alcançadas nesse podcast. Nós queremos Te agradecer por toda a juventude que o Senhor nos confiou nessa missão das peregrinações. Obrigado, Jesus, também pela vida do Tiago Marcon, por tudo aquilo que o Senhor conduz no coração dele, mas também a toda a juventude que a ele foi confiada. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os jovens que estarão também conosco nesse jubileu, na próxima jornada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E nós queremos consagrar toda a juventude, todo esse podcast, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Marcon, muito obrigado. Valeu. Espero que a vida nos dê a graça de nos encontrarmos muito, que Deus também nos dê a graça, de nos encontrarmos no Jubileu em 2025 e com certeza ter muita história para contar, muita experiência e muitos frutos do coração de Deus possa continuar brotando do seu coração. Muito obrigado, viu, por estar aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade, né? Sempre a gente sai ganhando, né? Porque compartilhar a vida e experiência sempre edifica. Eu quero agradecer você que esteve também com a gente, né? E nesse bate-papo, nessa partilha de vida também foi edificado. Então, obrigado e bora peregrinar, minha gente. Vamos lá, que tem muita coisa pra gente viver em Deus ainda. Tiago Marcon, mais que viagens... Encontros com Deus.